Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família semeador, ouvintes. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo de todos os domingos, nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estudar o Evangelho, o nosso código de vida. Vamos fazer a prece para dar continuidade ao nosso estudo. Amado Mestre Jesus, que a tua paz e o teu amor nos envolva todos nós encarnados, desencarnados, todos aqueles que necessitam do teu amparo, da tua luz. Mestre amado, ao estudar o teu Evangelho, nós nos propomos a nos transformar e rogamos o teu auxílio, o auxílio dos teus benfeitores, para que nunca nos falte a fé, a esperança, a coragem e o bom ânimo, para que possamos, a cada lição estudada, vivenciar na plenitude as virtudes que nos ensinaste. Mestre amado, nós agradecemos por essa oportunidade, pelo amparo dos teus benfeitores, por esta casa que nos acolhe, pelos trabalhadores que aqui, com todo o amor, com toda dedicação, procura servir-te, Mestre amado, e que nós possamos, a cada dia, amar uns aos outros, servindo, sem restrições, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhuma preferência, que amemos uns aos outros igualmente e que possamos, a cada dia, sendo melhores cristãos. E assim, Mestre amado, mais uma vez nós te agradecemos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E esse capítulo, como todos os outros, tem a sua beleza particular, que ele fala das virtudes, as virtudes que Jesus vivenciou para nos ensinar, para ser o nosso exemplo, nosso guia e modelo. Então, nós vamos ver hoje na Instrução dos Espíritos, no item 15, ainda uma continuação do perdão. Esse capítulo fala do perdão, fala da indulgência. Então, são as virtudes de que todos nós necessitamos aprimorar. Hoje, quem vai nos ajudar é a nossa querida Elô. Elô, seja bem-vinda, que Jesus te bendiga. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós vamos, então, dar continuidade a esse capítulo 10, a Instrução dos Espíritos, nesse item 15. O item 15, ele é uma mensagem de Paulo Apóstolo, dada em Lyon, 1861. E a temática abordada de hoje é o perdão. É uma temática que foi muito falada pelo Cristo quando ele aqui esteve conosco. E nós sabemos o quanto esse perdão ele é importante e necessário para a nossa evolução, para a evolução do nosso espírito. E Paulo, ele vai começar
nos fazendo uma reflexão acerca do perdão, acerca da situação que ocasionou muitas vezes a ofensa que nós recebemos. Paulo nos convida então a nos perguntarmos: será que nós não proferimos nenhuma palavra ferina para poder receber uma ofensa? Será que ao fazermos uma análise dessa situação em que fomos ofendidos, nós não fomos primeiro agressores? E aqui é muito interessante nós lembrarmos do que acontece nas reuniões mediúnicas, porque muitas vezes espíritos obsessores vêm ali muito arraigados no mal, com uma sede de vingança muito grande, querem fazer justiça com as próprias mãos. E quando a espiritualidade benfeitora vai fazendo essa reflexão com esses irmãos obsessores, eles vão começando a perceber que muitas vezes eles agrediram primeiro aquele que eles consideram ser os seus ofensores. Então Paulo faz essa reflexão conosco. Será que quando nós recebemos uma ofensa, nós não proferimos nenhuma palavra para dar início a toda aquela situação? E ele ainda vai um pouco mais profundo. Ele nos questiona: será que aquela situação realmente é tudo aquilo que nós estamos sentindo? Será que nós não estamos nos colocando em uma posição de vítimas e querendo muitas vezes fazer com que a nossa dor seja muito maior do que ela realmente é? Será que não é mais fácil nós relevarmos aquela situação e olharmos de uma forma diferente? O que consiste, então, esse perdão? Ele faz todas essas reflexões acerca da ofensa para a gente chegar num sentido mais puro e mais profundo desse perdão. Ele diz ainda que mesmo depois de nós fazermos todas essas reflexões, se nós ainda estivermos certos, não tivermos dado causa a essa ofensa, que o nosso perdão ele vai ser ainda mais meritório. Por que ele vai ser mais meritório? Porque nós estaremos provando a nossa indulgência para com os nossos semelhantes, a nossa indulgência com aquele que nos ofendeu. E aqui, diante dessa situação, não tem como nós não mencionarmos o nosso grande exemplo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não se ofendeu com o que nós fizemos com ele. Ele, na cruz, roga a Deus para que o Pai nos perdoe. Ele pede a Deus para que ele perdoe a nossa ignorância. Por que Jesus não se ofende? Porque ele sabia da nossa ignorância. Ele tinha consciência disso. Um espírito puro não se ofende mais. Esse é o nosso modelo, esse é o nosso ideal. Nós nem nos ofendermos, nem sentirmos a dor dessa ofensa. Existe um caminho longo até lá? Claro que Jesus era um espírito puro, da mais elevada ordem, que comungava do pensamento de Deus. Ele encarna na Terra com uma missão, com o intuito de fazer o cumprimento da palavra de Deus. Ele vem nos mostrar qual é o caminho que nos leva à perfeição, o que nós devemos fazer. E aqui é a postura que nós devemos tomar diante de uma ofensa. É nem sentirmos ainda essa dor. Mas nós sabemos que não é fácil. Mas, dia a dia, nos melhorando, nós vamos o quê? Cada vez tirando mais esse orgulho e esse egoísmo do nosso coração e nós vamos nos elevando na condição de espíritos em evolução. Nós vamos não mais sofrer a dor dessas ofensas. Porque o que é uma ofensa? Ofensa é quando o nosso orgulho e o nosso egoísmo ele é ferido. Quando alguém faz algo e nós sentimos essa dor em nós. A ofensa é isso. Mas o que nós deveríamos pensar a respeito dela? Que quem ofende é que está necessitando de ajuda. Quem ofende é quem está doente da alma. Nós não deveríamos nos sentir mal por isso, mas estamos em um processo evolutivo. Estamos buscando
compreender ainda do que se trata esse perdão. E no segundo parágrafo, Paulo, ele vem nos dizer sobre duas maneiras de perdoar. E aqui nós vamos ver que ele vai nos falar sobre o perdão dos lábios e o perdão do coração. O que é esse perdão dos lábios? O perdão dos lábios é muitas vezes aquelas falsas palavras que nós proferimos para dizer que perdoamos. Quando nós queremos uma aprovação social, dizendo, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu vou perdoar. Mas na primeira oportunidade que o nosso irmão desliza e comete algum erro, a gente joga na cara aquele perdão. Esse perdão dos lábios é o perdão que humilha. Porque aí a gente fala, nossa, você não podia ter feito isso comigo, porque em determinada situação eu te perdoei disso que você fez. Esse é o verdadeiro perdão? Não, esse não é o verdadeiro perdão. Não é o perdão que Deus espera de nós. Ou ainda, aquele perdão em que nós dizemos assim, eu perdoo, mas eu não quero nem saber de fulano perto de mim. Não quero essa pessoa no meu círculo de amizade, não quero essa pessoa no meu círculo de convivência, eu nunca mais quero nem ver. Esse é o perdão que Deus espera? Também não. Quando Jesus nos diz do amor ao inimigo, ele não nos pede para sermos falsos, para nutrirmos um sentimento de bem-estar por aquele que nós temos as nossas diferenças. Não é ser falso, mas perdoar esse inimigo é fazer diferente dele. É pagar o mal com o bem. E como que a gente vai pagar esse mal com o bem? É não desejando que ele sofra, é fazendo orações para que aquele espírito desperte da sua condição de erro e que ele se arrependa, expie e repare as suas faltas e evolua. Esse amor aos inimigos é isso. Em uma situação que Deus colocar, se for possível, ajudarmos aquele que um dia nos ofendeu, mas ajudarmos sem querer jogar na cara, sem querer humilhar, sem querer nada em troca, simplesmente por enxergar nele a figura de um irmão. Há uma situação também desse perdão dos lábios em que muitas vezes nós dizemos, eu perdoo, tudo bem. Mas na primeira oportunidade que a pessoa sofre alguma amargura da vida, qual é a nossa postura diante daquilo? Tá vendo? A justiça de Deus tarda, mas não falha. E aqui nós temos um olhar muito egoístico de Deus. Como se Deus tivesse que ser misericordioso apenas conosco. E não é assim. Nós nos esquecemos que o ofensor também é filho de Deus. Também é filho do Pai, e que ele vai chegar à perfeição assim como nós. Então, esse perdão dos lábios, ele está contido muito nesse verniz das palavras, né? na polidez da boa educação. E esse não é o perdão que Deus espera de nós. Esse não é o perdão que Jesus ensinou e vivenciou. O perdão que Jesus vivenciou e que deve ser o nosso modelo, ele é algo muito mais profundo. Ele é o amor em ação. É o amor que cobre a multidão de pecados. E ele está intimamente ligado à caridade. E aqui, quando nós vamos falar de caridade, nós não podemos deixar de lado a questão 886 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar aos espíritos superiores no que consiste a caridade, como entendia Jesus. E os espíritos superiores vão responder a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O que é essa benevolência para com todos? Nada mais é do que fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito de uma forma justa, de uma forma bondosa. Não é ser bonzinho, é ser bom, é realmente nos colocarmos no lugar de quem quer que cruze o nosso caminho. Seja um amigo, seja um inimigo, seja um desconhecido, é ter essa visão de que nós somos todos irmãos. E devemos ser benevolentes uns para com os outros.
nós devemos nos ajudar. É o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É nisso que consiste essa benevolência. A indulgência para com as imperfeições alheias também está muito atrelada nessa questão da benevolência, porque o que é ser indulgente para com as imperfeições alheias? É entender que cada um de nós tem uma bagagem, tem um processo evolutivo nas costas, com erros e com acertos. Ter essa indulgência é respeitar o processo e o momento do outro. É entender que se hoje nós já não praticamos mais determinada conduta ou não temos mais determinado vício, que bom, nós aprendemos, evoluímos. Mas nós temos que entender que o outro tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele de evoluir, ele tem o momento dele de ser tocado, ele tem o momento de ser despertado para as coisas do Espírito. Então, ter essa indulgência é justamente respeitar essas diferenças que nós temos entre nós e usarmos dessas diferenças para aprendermos uns com os outros. E o perdão das ofensas talvez seja a forma de caridade mais difícil que nós vamos ter que colocar em prática. Por quê? Porque o perdão das ofensas, ele não é o perdão dos lábios, como Paulo nos traz na instrução, como a gente acabou de dizer aqui. O perdão das ofensas é aquele que vem da alma, que vem do coração. É como se a ofensa fosse uma ferida que abriu em nós, alguém nos feriu. E quando nós vamos perdoar verdadeiramente, nós vamos cuidar para que aquela ferida cicatrize. Nós não vamos estar preocupados em onde está aquele que nos feriu, nós não vamos estar preocupados em colocar o dedo naquela ferida e fazer com que ela se inflame e que a gente mostre para todos a nossa condição de vítima. Não é isso. O verdadeiro perdão é cuidar, curar e deixar cicatrizar. E quando nós olharmos para aquela ferida, nós apenas lembrarmos do aprendizado que aquela situação nos deixou. Não é ressentir, não é guardar o ódio, não é nos colocar na condição de vítima e demonizar quem nos ofendeu. É pura e simplesmente aprender com aquela situação e seguir leve, seguir desvinculado daquela situação. Porque muitas vezes, quando somos ofendidos, o que a gente faz? A gente fica agoniado, angustiado, ressentindo, fica mal. Quando a gente encontra a pessoa que nos ofende, então aí que o coração palpita. Perdoar é se livrar daquela situação. Eu me livro disso. Eu não quero carregar o peso dessa ofensa comigo. Eu não quero carregar mais a angústia de olhar nos olhos dessa pessoa e ainda sentir essa agonia, esse amargor. Perdoar é se libertar. Enxergar um irmão, mas um irmão que necessita de ajuda. E amar esse inimigo é orar por aquele irmão. É auxiliá-lo, é dar-lhe a mão quando for útil e quando for necessário. É saber ter esse olhar de compaixão com esse irmão inimigo. Então, o perdão consiste nisso, em não ter condições. Eu só perdoo se fulano fizer isso. Eu só perdoo se fizer isso e aquilo. Como se o nosso ego estivesse sempre em jogo, como se as nossas vontades fossem sempre as vontades principais. Perdoar é ter um olhar maior sobre o outro. É enxergar o amor de Deus não só em nós, mas também no nosso semelhante. É nisso que consiste esse verdadeiro perdão. E é interessante que tem uma mensagem no site Momento Espírita, que vem nos dizer exatamente sobre essa questão do perdão incondicional. É uma história, uma narrativa contemporânea, que vem contar a história de um homem que havia cometido diversos crimes. E ali ele foi pego pela polícia e preso. Então ele foi recluso, foi para o sistema prisional, cumpriu sua pena. Só que ele estava muito arrependido de tudo que ele tinha feito. Porque além dele ter sido privado do convívio em sociedade, a sua família o abandonou. A sua família vira as costas para ele. E ninguém foi o visitar, nem escreveu uma carta para saber como é que ele estava se sentindo.
E ele foi ficando muito amargurado com todas as sensações e todos os sentimentos que ele estava tendo ali preso. E naquele momento ele arrepende de todas as suas faltas cometidas e sente-se muito agoniado, porque ele se sentiu de fato abandonado. Foi passando os anos e ele então progrediu de regime. Foi dada a ele a notícia que ele seria posto em liberdade. Ele resolve então, muito arrependido, escrever uma carta para sua família. Naquela carta, ele coloca todo o seu sentimento, de uma forma muito sincera, tudo o que ele estava sentindo, e ele pede perdão a todos os seus familiares, diz: se vocês me perdoarem verdadeiramente, amarrem uma fita branca na macieira que tem próxima à estação. Se, quando eu descer, eu avistar a macieira com a fita branca, eu saberei que vocês me perdoaram. Caso não tenha nenhuma fita, eu vou seguir pelo mundo sem rumo. Eis então que é chegado o dia desse irmão sair, retornar ao convívio social. Ele vai, toma o trem e, coincidentemente, sentado no vagão, do lado da janela, está um amigo do diretor da penitenciária. Ele senta do lado desse amigo do diretor, mas ele estava muito ansioso, muito aflito, remexendo, era nítido a ansiedade dele em saber o que seria do seu destino. E o amigo do diretor, um solista, pergunta a ele se ele não queria compartilhar a sua história, se ele não queria conversar, desabafar, para que aquela agonia diminuísse. E ele então conta a esse amigo do diretor toda a sua história. Conta que havia escrito a carta para sua família e esse era o motivo de tanta ansiedade. Ele não sabia se seria aceito de volta ou não. O amigo do diretor, então, se propõe a olhar pela estrada e falar para ele avisar quando ele avistasse a macieira. O trem andou e dali a alguns instantes depois, ele a avista. E ele fala, bem baixinho, para o nosso companheiro: irmão, eu avistei a macieira, mas nela não há uma fita branca. E ele fez uma pausa silenciosa. Aquela pausa durou quase que uma eternidade para o nosso irmão que estava angustiado. Eis então que ele retoma e diz: não há uma fita branca, mas ela está coberta de fitas brancas. Naquele momento, o homem não conteve as suas lágrimas e ele deixou que toda aquela emoção lavasse a angústia do seu coração, porque ele sabia que havia sido perdoado e estava retornando ao lar. Aqui, a figura da macieira coberta de fitas, ela representa para nós o perdão incondicional. É o que Jesus diz a Simão Pedro: Pedro, não perdoai 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes forem necessárias. E é isso que Deus faz conosco. Porque a cada dia que nós acordamos na matéria, é uma chance de um recomeço. Deus perdoa as nossas faltas quantas vezes forem necessárias para nós alcançarmos a perfeição. Todas as vezes, todos os dias que nós acordamos, devemos render graças a Ele por esse perdão, porque é uma oportunidade que Ele nos dá de arrepender, expiar e reparar as nossas faltas, de retomarmos esse nosso processo evolutivo, caminhando com uma plenitude, com uma perfeição. Então, meus irmãos, que desde já nós possamos rogar a Deus com todo o nosso sentimento, com toda a nossa fé, com toda a nossa coragem, para que nós possamos praticar esse perdão sem mágoas, sem mácula, para que a gente possa se esforçar para enxergar no outro o amor dele e assim evoluirmos a cada dia mais, nos tornarmos seres humanos melhores e colocarmos em prática esse amor que cobre a multidão de pecados. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Que nesses instantes, espiritualidade benfeitora, amado Mestre Jesus,
espíritos protetores. Bênçãos se recaiam sobre cada um dos lares que estão conosco nesse momento. Que as águas sejam fluidificadas e sanem as doenças do corpo, as feridas do corpo, mas principalmente as chagas da alma. Que nós possamos curar a nossa alma que ainda se ressente com as ofensas. Que nós possamos perdoar com todo o nosso coração. Que possamos, com esse perdão, colocar fim em processos obsessivos e todos, auxiliando uns aos outros, como verdadeiros irmãos, colocarmos em prática o amor que Deus espera de nós. Esse amor sublimado, sem mácula de orgulho, de egoísmo, sem briga de egos, sem querer sermos superiores uns que os outros. Que nós possamos apenas amar, pura e simplesmente amar, assim como Jesus nos amou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.